Vou convidar então os três apresentadores da tarde, não sei se eles já se encontram na sala, para fazer as apresentações. Mas ele não voltou, deu um almoço ainda. Não, você pode contar comigo, você sabe, isso é... Deixa o papel. Sério? Vou descansar. Só à noite eu acho que ele volta. Quiser pra levar esse. Não te cumprimentei direito, Só hoje à noite que a gente tá com expectativa de que vai estar bem cheio. Com certeza. Não. Vai lotar, eu acho que hoje não vai concordar. A gente vai disponibilizar senha, pessoal. Porque tá bem cheio também. Eu tô assistindo tudo pela inclusive comendo. E tá boa a transmissão? Isso. Que ótimo. Barulhão lá fora. Bom, boa tarde a todas e todos. Vamos dar continuidade às atividades do nosso seminário, na mesa número 9, e eu vou apresentar a cada vez os autores, autora e comunicações dessa tarde, tá bem? Então, nós vamos iniciar a mesa Viver o Escrito com Vanessa Cerqueira Teixeira, que é doutoranda em História pela Universidade Federal de Ouro Preto, sob orientação do professor Dr. Francisco Eduardo Andrade. Atualmente é bolsista CAPES e integra o Núcleo de Pesquisa Impérios e Lugares do Brasil, também na UFOP. Possui graduação em História pela Universidade Federal de Viçosa, nas modalidades de licenciatura e bacharelado, e fez mestrado em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atua nas áreas de História da Cultura, História das Minas Gerais, História da Arte e Arquitetura, e Irmandades Religiosas e Cultura Barroca. Então eu passo a palavra à Vanessa e peço que ela informe o título da comunicação dela, porque não está aqui nas minhas anotações. Peço desculpas. Pode começar, Vanessa, eu vou marcar quando faltar 5 minutos. Obrigada, Ana Paula. Bom, boa tarde. A minha apresentação é intitulada A Devoção Mercedária entre o Escrito e o Vivido, os livros de compromisso e as dinâmicas confrariais nas Minas Setecentistas. Bom, eu preparei uma apresentação em 2 momentos. No primeiro, eu proponho uma introdução mesmo sobre a temática das Irmandades e algumas de suas fontes, principalmente os livros de compromisso. E no segundo momento, eu analiso com meu recorte específico as Irmandades Nossa Senhora das Mercês, em Minas Gerais, no século XVIII. Bom, já adianto que o nome da mesa foi muito interessante, porque realmente o meu enfoque seria mesmo pensar essa questão de viver o escrito. Eu preparei uma apresentação, eu vou ler, mas na medida do possível eu vou apresentar aqui uns slides e dou umas pausas para explicar algumas coisas. Bom, as associações leigas foram agremiações compostas por homens e mulheres emanados por certo sentimento de identificação, unidos por interesses em comuns,
interesses em comum por estratégias pessoais ou coletivas, sob a devoção de um santo protetor ou invocação mariana. Divididos por critérios como qualidade social, condição jurídica ou profissão, cada grupo social possuía seus horários preferenciais, seja pela ação catequética de missionários, pela assistência diferenciada no mercado de bens simbólicos ou pela aproximação com suas histórias de vida. Ao longo da Idade Moderna, em meio à Reforma Católica, tais instituições disseminaram-se por toda a Europa e para os territórios recém-povoados com a expansão marítima, reconfigurando-se juntamente aos empreendimentos coloniais e aos novos moldes da escravidão, chegando à América Portuguesa, onde tiveram um papel preponderante durante o período colonial, sobretudo nas Minas Gerais, tendo em vista as restrições de instalação das casas conventuais. Pertencer a uma irmandade significava a garantia de legitimidade das práticas sociais, religiosas e políticas, e também possibilitava maior participação de homens de cor, pretos, crioulos, pardos, com o desenvolvimento de uma sociabilidade urbana, bem como contribuíam para a configuração e reconfiguração social e a constituição de identidades, para a interação e a mobilidade em uma sociedade hierárquica e desigual como a de antigo regime. Como a maior subdivisão do devocionário negro, surgem então as Irmandades de Nossa Senhora das Mercês, caracterizadas como instituições crioulas, direcionadas aos afrodescendentes nascidos nas conquistas portuguesas do ultramar, na condição de escravos, furros ou livres. Nesse sentido, com uma perspectiva cultural, este trabalho tem como proposta a análise dessa devoção em particular, que, segundo a tradição católica, possuía a graça de libertar cristãos cativos e auxiliar na salvação de suas almas. Nos 700 mineiros foram fundadas cerca de 21 confrarias, ou seja, foi a quarta devoção mais disseminada, superada apenas pelo Rosário, Santíssimo Sacramento e São Miguel e Alves, ambas irmandades iniciadas logo no início do povoamento e, de forma geral, originadas nas primeiras capelas e matrizes. Porém, é preciso destacar que analisaremos de forma mais aprofundada os principais núcleos urbanos, como Mariana, Vila Rica, Vila Real de Sabará, Tijuco e São José del Rei. São João e São José del Rei. ESC. Ao constituírem-se, quer em altares laterais das matrizes ou em capelas coletivas, muitas associações leigas optaram por sua institucionalização a partir do reconhecimento régio e eclesiástico de seus livros de compromisso, documento que sintetizava suas principais normas e diretrizes. Os compromissos, documento que regiam as irmandades, eram elaborados com base em um modelo padrão vindo de Portugal, mas seu conteúdo possuía variáveis moldadas de acordo com as necessidades dos membros. Dito isso, ressalta-se aqui o universo confraternal leigo para o estudo da cultura escrita, pois seus livros lançaram mão das artes da pena e do pincel, como já destacou Marcel Almada. Há inúmeras possibilidades de pesquisa a partir de seus registros, como a análise da produção, do conteúdo, dos usos, do acesso e da circulação, sendo aqui apontadas apenas algumas considerações com um recorte específico, no caso as Irmandades Nossa Senhora das Mercês, no 700 Mineiro. Além disso, torna-se fundamental chamarmos a atenção para a dinâmica entre a teoria e a prática, o escrito e o vivido, por meio de outras tipologias documentais, outros manuscritos que exprimiram em tinta e papel o cotidiano associativo, como livros de termos de reuniões, receitas e despesas, entradas de irmãos, eleições, cerimonial e causas judiciais. Na pesquisa sobre as irmandades de forma mais ampla, e não no recorte a ser apresentado nessa apresentação, nos valemos ainda de outras tantas fontes escritas, manuscritas e impressas, como processos crime, ações cíveis, cartas e requerimentos, testamentos, inventários, leis e alvarás régios, dicionários, visitas pastorais e relatos de viagens, além de fontes visuais e marcos históricos. Bom, segundo os dicionários do período, como Rafael Dutor, Luiz Maria da Silva Pinto e Antônio Moraes Silva, irmandade era uma sociedade de pessoas que, a partir de um compromisso e uma devoção a um santo, se obrigavam a fazer exercícios espirituais e contribuir ao culto. Enquanto isso, confraria teria o mesmo significado. Aparecia como uma irmandade, um ajuntamento de pessoas em função de exercícios espirituais da piedade.
já apontando a relevância desse documento que oficializava a atuação dessas associações. Muitos historiadores preferiram, assim, não diferenciar os termos, pois nas fontes, em diversos casos, uma irmandade se denominava confraria e vice-versa. Quando uma confraria detinha o poder de agregação e concessão ou compartilhamento de privilégios e indulgências, tornava-se uma arquiconfraria. As ordens terceiras, por sua vez, eram as associações que se preocupavam com os ideais de perfeição da vida cristã, administradas pelas normas e costumes específicos à ordem a que pertenciam, com ritos de noviciado e profissão, seria o tempo necessário para a instrução do fiel na religião que iria professar, recebendo a disciplina da regra seguida pela ordem. Além disso, possuíam o privilégio de gozar de indulgências para a salvação da alma. Enquanto as irmandades respondiam ao bispo diocesano, subordinados ao clero secular, as ordens terceiras respondiam à ordem primeira que se filiavam, então, ao clero regular. No início do povoamento da capitania de Minas Gerais, não havia uma política efetiva de controle dessas associações religiosas leigas e o único mecanismo utilizado foram as visitas eclesiásticas enviadas pelo Bispado do Rio de Janeiro. A situação se modificou com a criação do Bispado de Mariana em 1745 e com a política pombalina, quando o rei exigiu exclusividade no direito de aprovar a ereção das irmandades seculares. Em 8 de março de 1765, foi expedida uma provisão pela Mesa da Consciência e Ordens, tribunal responsável pelos assuntos de ordem religiosa, que notificava a obrigatoriedade das irmandades confirmarem seu compromisso. Elas receberam, assim, uma carta na qual se mencionava a provisão real, copiada em seus livros. Pelo que observamos, foi comum que o bispo reivindicasse a análise dos livros em seu teor religioso e recomendasse a devida confirmação pela Mesa da Consciência em seguida. A fiscalização também existia para outros documentos, como os livros de receita e despesa, conferidos pela provedoria das capelas ausentes e resíduos. Como introduzido anteriormente, de acordo com Russell Wood, os livros de compromisso eram elaborados a partir de um modelo padrão vindo de Portugal, enquanto Caio Bosque afirmou que seu conteúdo possuía variáveis moldadas de acordo com as necessidades dos membros, suas funções, práticas associativas e as representações de si mesmos e do contexto em que estavam inseridos, do local e período de confecção, do grupo social que representavam e do tipo de associação a qual se propunham organizar. Podemos, então, nos questionar se as normas estabelecidas por eles correspondiam apenas a um mecanismo unilateral de controle, considerando que para a validação da irmandade era preciso receber a autorização régia de Portugal. A partir das contribuições de Chartier e Bourdieu, consideramos que, para cada objeto de análise, poderíamos pensar, ao mesmo tempo, em coerções e interdependências, localizando dentro dessa rede de coações um espaço de estratégias que não funcionaria de forma homogênea para os indivíduos, nem sob uma mesma determinação social. Nesse caminho, podemos compreender as irmandades inseridas em um controle maior, em um contexto maior de controle social, enquanto uma determinação externa, mas também como instituições que produziam suas estratégias em resposta. A historiografia recente sobre a temática tem demonstrado que a atuação dos sujeitos agremiados não correspondia apenas a uma conformação ou manutenção pacífica das hierarquias sociais e da dominação colonial. Se, por um lado, as associações leigas refletiam os mecanismos de controle e dominação, por outro, eram importantes espaços de atuação e negociação frente às limitações impostas pela sociedade estamental em que estavam inseridas. Passando para a segunda parte, tratando especificamente, então, dos estatutos mensalidades. Embora tenham sido fundadas 21 irmandades Nossa Senhora das Mercês na capitania de Minas Gerais, durante o período colonial, esboçaremos aqui apenas algumas considerações sobre os principais núcleos urbanos em que a devoção se manifestou, sobretudo quanto aos seus livros de compromisso. O de Mariana, de 1771, Vila Rica, nas duas freguesias, freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Antônio Dias, de 1818, e Nossa Senhora do Pilar, de 1814, Vila Real de Sabará, de 1778, do Tijuco, de 1778, São João del Rei, 1806, e São José del Rei, 1796. Ressalta-se que alguns deles já eram reformados, então já seria uma segunda versão atualizada. De maneira geral, os compromissos dividiam-se em capítulos sob a forma de livros manuscritos de caligrafia elaborada. Quanto ao seu conteúdo, mencionavam a apresentação da irmandade ou disposições gerais, a apresentação dos oficiais, os cargos dirigentes que compunham a mesa administrativa, os critérios de admissão dos membros, os procedimentos de eleição e posse de oficiais, o detalhamento de cargos, suas obrigações e mesadas,
como juiz, escrivão, tesoureiro, procurador, a lei dos irmãos de mesa, os procedimentos de eleição e obrigações do capelão, as esmolas de entrada e anuais pagas pelos membros, a possibilidade de entrada de um novo membro em artigo de morte, que requeria um maior investimento financeiro por parte do fiel, a organização da festividade de Nossa Senhora das Mercês, as obrigações e os benefícios dos irmãos, a possibilidade de repreensão ou indicações de boa convivência, a definição de sacristão, andador e petitório de esmolas, as funções de sepultamento, acompanhamento, posse de esquife, informes sobre as sepulturas, covas próprias e sufrágios, certas vezes com hierarquias e privilégios para os membros que ocuparam cargos diretivos, auxílio a irmãos enfermos, as indulgências, os jubileus, os benefícios específicos da religião mercedária e a necessidade de móveis, livros e ornamentos específicos nas igrejas que seguiam as diretrizes das constituições primeiras dos Bispados da Bahia. As normas estipuladas nos compromissos, inclusive os mesmos trechos de sua própria ordenação, apresentam grande semelhança com a recorrência dos pontos citados acima, apesar de também observarmos singularidades e capítulos próprios das dinâmicas, condições e vivências específicas de cada instituição e localidade. A semelhança é ainda maior quanto às localidades mais próximas, como em vilas vizinhas ou de uma mesma comarca, o que indica a possibilidade de circulação desses compromissos como modelos, para além da existência de certa padronização que poderia vir das tradições do reino. Constatou-se também que na elaboração desses livros houve a participação dos oficiais de mesa, sendo considerado aqui o auxílio do capelão. Em alguns casos, o documento foi lido em reunião para a validação dos irmãos, como em Vila Rica da freguesia de Antônio Dias. Tal fato justificava-se principalmente quando o mesmo passava por reformas ou alteração de alguma norma significativa. Nesse sentido, alguns compromissos retrataram a mudança do perfil dessas confrarias ao longo do tempo, recorrendo à sua atualização, como, por exemplo, quando uma agremiação deixou de restringir o acesso aos entrantes e nos casos ainda em que alcançou o patamar de arquiconfraria ou de terceira, como em São João del Rei, em Vila Rica. Nessa última localidade, observamos ainda livros impressos. Um livro de assentos, entradas de irmãos, de 1758, um livro cerimonial, de 1824, e seus estatutos de ordem terceira, que são vários livretos de 1858. O primeiro produzido em Lisboa e os dois últimos em Ouro Preto. Fato não observado para outras associações mercedárias. O reforço à boa convivência, repreensões, reconciliações e informes quanto às demandas judiciais e conflitos também existiram para enquadrar os contextos vividos por essas associações. Por isso, não raras vezes encontram-se itens bem particulares, a saber, disposições sobre reuniões de mesa, como a sua frequência, as medidas necessárias quanto à ausência e morte de algum oficial, e o auxílio ao casamento de irmãs donzelas, irmãos presos na cadeia e libertação de membros cativos. Outras festividades e ofícios solenes também correspondiam aos costumes e rituais caros a cada sodalício, algumas vezes como a Quaresma e a Semana Santa, em outros a Via Sacra e os Passos. O detalhamento do ritual das procissões ou a demarcação de dias específicos para missas em função do rei e dos irmãos vivos e defuntos também apareciam com menor frequência, além de festividades e juizados de santos ou devoções anexas dedicadas a outros horários, via de regra representando subdivisões étnico-sociais no interior da agremiação. Em São João del Rei, cultuava-se, por exemplo, Nossa Senhora do Parto e Nossa Senhora das Dores, enquanto no Tijuco também foram instaladas devoções anexas dedicadas a Santa Luzia, Nossa Senhora do Parto e da Saúde, São Gonçalo Garcia, Santo Lesbão e Santa Efigênia. Os compromissos variavam em seu tamanho e detalhamento da norma, tendo alguns apenas 18 capítulos, com informações variadas e mais condensadas em cada tópico, e menos especificidades, como em São João del Rei, e outros chegando a 32, a exemplo de Mariana. Quanto ao aparato estético, pouco usual para as confrarias mercedárias, foi também a utilização de algum recurso visual, tendo em vista os escassos recursos financeiros destes grêmios, e uma frequência ainda menor para os exemplares do século XIX. Em São José del Rei, por exemplo, há um desenho a bico de pena de Nossa Senhora das Mercês, atribuído a Manuel Vitor de Jesus, contendo ainda margens e letras capitulares ornamentadas. No entanto, a pintura do frontispício e o corpo do compromisso, segundo Márcia Almada, foram realizados por pessoas distintas. Sobretudo nesses casos, os compromissos extrapolam seu uso privado e sua função de documento oficial
pois estão repletos de sentidos quanto aos usos e às apropriações dos confrades, materializando física e simbolicamente sua fundação, seu valor público. Ao fim dos estatutos, era redigida sua confirmação pela Mesa da Consciência e Ordens, que sugeria alterações em certas cláusulas, sobretudo quanto à busca por autonomia e restrições da interferência paroquial. Após seu retorno de Lisboa, redigia-se em seguida o termo de aceitação e juramento por parte dos oficiais. Cabe ressaltar ainda a importância do ofício de escrivão, cargo dirigente de grande responsabilidade, que em irmandades de homens de cor, muitas vezes dependia da eleição de homem branco letrado. Contudo, existiram casos em que a ocupação do cargo por membro preto crioulo foi considerada mais relevante, como em Sabará e no Tijuco, certas vezes mais relevante até do que sua capacitação, como nas Mercedes da freguesia de Pilar de Vila Rica, quando em 1776, outro irmão de mesa confeccionava os registros pelo fato do escrivão não saber escrever muito bem. Poderia ser mais importante, então, o pertencimento e prestígio ocupado na comunidade, ou até a inexistência de pessoas capazes de arcar com os custos do cargo. Ao escrivão cabia a confecção não apenas dos estatutos, mas dos demais livros que expressavam o cotidiano lei, atualizando a entrada dos irmãos, realizando o balanço das receitas e despesas junto ao tesoureiro, registrando a data de reuniões e eleições a serem verificados anualmente pelos párocos, bispos ou visitadores eclesiásticos e provedores de capelas. Por fim, para concluir, tentamos ressaltar aqui que, com o intuito de ordenar e organizar, os compromissos poderiam não demonstrar necessariamente todo o convívio cotidiano. As normas poderiam ser desrespeitadas ou haver omissões. Entretanto, eles não deixaram de registrar as transformações e os conflitos do universo lei. Torna-se imprescindível, portanto, sempre articulá-los e propor cruzamentos em relação ao amplo leque de fontes disponíveis nos mais diversos acervos civis e eclesiásticos. Obrigada, Vanessa. Então, agora... Então, eu vou passar a apresentação do Francis Albert Cota, que vai proferir a próxima comunicação. O Francis é doutor em História pela UFMG, na linha de pesquisa História Social e Cultura, em área de concentração, História, Tradição e Identidade, e Modernidade, Política, Cultura e Trabalho. Ele faz um pós-doutorado, ou tem um pós-doutorado em Direito Penal e Garantias Constitucionais, Psicologia, Ciências Sociais e também História Cultural, sendo especialista em Antropologia e Filosofia. Metodologia de ensino e História do Brasil Contemporâneo. Realizou um estágio de doutoramento no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, uma etapa da pesquisa com Bolsa CAPES, e foi pesquisador convidado na École des Hautes Études de Ciências Sociais, em Paris, professor no mestrado de Segurança Pública e Cidadania na Universidade do Estado de Minas Gerais, e possui experiência de muitos anos em gestão de segurança pública, atuando como negociador e mediador de conflitos. Então, vou passar a palavra ao Francis, vou pedir para ele ler também o título da comunicação dele. Obrigada. Obrigado, professora. Boa tarde a todas e a todos. A apresentação é escrita e aplicação dos regulamentos militares do Conde de Lippe no Império Português, representações, apropriações e práticas de leitura. Brasil e Portugal no século XVIII. Parece algo mais amplo, mas a ideia nos moldes lá do professor Gruzinski e Sanjay Subramanian, a ideia das histórias conectadas, né? Então, por isso, esse diálogo. Eu trabalho com essa ideia do universo militar, né, Luz Brasileiro e as políticas da ordem aqui em Minas Gerais, no século XVIII. Trabalhei com essa questão dinâmica das mestiçagens e o universo ibero-americano, sob supervisão do professor Eduardo França Paiva, e atualmente retornei ao mestrado, né,
na educação para trabalhar com práticas educativas militares em perspectivas conectadas no Império Português. Então, assim, é um pouco essa minha pesquisa, né, em torno de um objeto que muitas vezes se mistura com o próprio pesquisador, né, na trajetória e nesses anos aí. Uma experiência muito bacana. E eu fiz alguma apresentação aqui no PowerPoint, no colete, só para vocês tomarem um pouco aí pé da situação, né? Esse Conde Lipe foi um personagem muito importante na história de Portugal, do Império Português, porque ele chega em Portugal exatamente em meados do século XVIII, né? Diante da ameaça da guerra que envolvia França e Espanha. Então os portugueses, aliados dos ingleses, contratam aí o Conde de Lipe, e ele vai trazer para Portugal uma perspectiva da disciplina militar que é muito diferente daquilo que era vivenciado em momentos anteriores, né? Não que não houvesse a disciplina militar em Portugal antes do Conde de Lipe, lembrando que a disciplina ela é entendida enquanto instrução, educação, né? Segundo Rafael Brutot e segundo a documentação de época. A disciplina, então, é essa parte de práticas mesmo educativas. Ela se faz, ou se fazia, né, por meio dos manuais militares, dos livros e da prática cotidiana, né, do dia a dia ali mesmo, muitas vezes sem intermediação desses escritos, né? Então é um pouco isso que a gente está tentando trabalhar. E o Conde de Lipe, então, ele traz essa ideia dessa disciplina militar, só com um corte mais anglo-saxão, né? Não poderia ser diferente. E o que eu percebi por meio das fontes, né, que eu fui fazendo algumas triangulações, seja em Portugal, seja aqui na América Portuguesa, é que houve um choque muito grande com a cultura ibérica católica, né? E isso dentro do universo militar, das práticas mesmo cotidianas. E então eu fiquei pensando na ideia de focar nos regulamentos, né, do Conde de Lipe e alguns outros regulamentos posteriores, ainda no século XVIII, que de alguma forma continuaram o legado do Conde de Lipe, né? E aí nessas pesquisas a gente não tem como ser diferente, né? Enquanto o professor Vilauta, nos arquivos, nas pesquisas, até eu vou citá-lo aqui, né? Vão ver meus professores aqui, professor Adriano, professor Vilauta, né? E aí então eu achei assim, um negócio muito interessante, porque essa luta pela representação e como que se dá essas apropriações por parte desses indivíduos, né? Numa perspectiva tanto de razão de Estado, que eu acho que a gente não pode deixar isso de lado, mas também as singularidades individuais, né? Essa questão é muito legal. E a gente perceber também como que isso ocorre em Portugal, no Rio de Janeiro, que é sede, né, do vice-reinado a partir de 1763, e como isso chega aqui nas Minas, como que isso é recepcionado, é apropriado. E é uma luta muito grande em termos dessa representação, né? Então acho que o professor Chartier é peça fundamental para fazer essas leituras. A questão também desses elementos da cultura material, que são os próprios livros, que nos mostram, aí chega, falando dele, o conceito do senhor, que os elementos materiais da cultura... Muito bem. Chegou na hora, tá vendo? A gente combinou, né? Não vou falar assim, professor. Desculpa chegar assim. E é exatamente isso, né? O formato dos livros, que eles são pequenininhos, né? Pouco maiores do que o celular aqui, cabem no bolso e podem ser utilizados ali nas amostras, né? Nessas chamadas que as tropas são submetidas quanto ao pagamento do soldo, né? Essa porção de sal que falta pra caramba, e até hoje história de longa duração aí, ó, os soldos, né, em atraso. Mas, e aí, o soldo em atraso é recorrente, longa duração. Então, para receber o soldo, você tinha que saber os artigos de guerra, né? Os artigos de guerra é uma espécie de um código penal militar,
Por isso esse trânsito, sabe, professora, na área do direito, né, em outras áreas, eu acho que essa interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade ela é muito importante para a gente enriquecer o nosso objeto, né, entender, principalmente o professor Espanha, né, da história do direito, nosso saudoso professor Espanha, Antônio Manuel Espanha, como que essas coisas estão sendo construídas. Então, assim, e beber nesses diversos autores, nessas diversas perspectivas, enriquece esse nosso objeto, né? E a ideia era um pouco isso aí, né? Entender esse processo de produção, como está sendo construído, a partir de quais lugares, né? O Condilip ele vai praticamente transcrever os regulamentos de Frederico da Prússia, né? E aí aquela questão da transposição das culturas, né? Dessas teias de significados, né? Um pouco evidentes, como que essa transposição ela vai encontrar resistência. Aí a gente tem essas resistências, tem os processos de negociação, tem algumas acomodações, né? E é um pouco isso que a gente está percebendo em termos desse universo militar e desses regulamentos, né? Então, como se deu essas práticas de leitura também. E é interessante a gente perceber que quando o Condilip chega, em 1763, né, 62, 63, a maioria aí dos militares, eles não sabiam ler, né? Então como é que se faz isso, né? Principalmente os sargentos mores, né, que hoje são os majores, eram responsáveis pela disciplina, né, pela instrução, pelas práticas educativas nos regimentos, e esses caras não sabiam ler, porque se ancoravam na fidalguia, né? E o Condilip falou, olha, essa fidalguia aí, ela tem que saber ler. Aí eu acho que é um negócio muito interessante, e aí que nas Minas a gente vê soldados, né, furriéis, cabos de esquadra, lendo. Né? Olha só, e o oficial, o sargento mor que deveria dar instrução, não sabe. Então, é um negócio muito interessante. E a ideia, então, era um pouco problematizar e levantar essas questões, né? As orientações, quais eram as orientações para a montagem de bibliotecas militares. Essa ideia das bibliotecas militares é bem interessante. A gente encontra ecos dessa questão da biblioteca militar, inclusive aqui em Minas, no Regimento Regular de Cavalaria, que é criado por Dom Antônio de Noronha, em 1775, falando, olha, eu recebi os livros. É muito interessante. Alguns outros indivíduos, o próprio professor Vilau relata aí, acho que é o pai do Tenente Coronel Francisco Paulo Freire de Andrade, né, na biblioteca particular, tinha 12 livros militares, muito interessante. Depois a gente vai correr atrás disso, para verificar. Professor também, Cláudio, né? Também a gente tem um diálogo muito bacana, acho que vai ser bastante produtivo em termos de mapear outras possibilidades, né? Eu vou apresentar para vocês aqui, depois a gente vai publicar algo mais detalhado com as fontes, né? Um pouquinho desses trajetos aí da pesquisa. Esses aqui são os livros que nós levantamos em termos do século XVIII, né? O que acontece? Aquela ânsia de pesquisa, isso foi em 2003, né? Era jovem, audaz, né? Hoje eu sou um senhor de anos, né? Mas a gente coletava tanta coisa e que não deu para colocar na tese. Aí, inexperiência de pesquisador, né? Amador, né? Então, eu fui coletando o material todo e no final eu falei assim, mas isso aqui não cabe na tese. Aí, esse material é quando da pesquisa lá em Lisboa, nos arquivos, né? E hoje quando eu vejo, estava falando com o professor Cláudio, a maioria está tudo aí digitalizada, né? Maravilha! Dá para você ficar a madrugada inteira olhando, né? Antigamente você tinha um horário muito restrito, você chegava lá no arquivo, né? E ó, já está queixando e tal, e você não conseguia nem transcrever nem 2, 3 documentos, aquela letra difícil, né? E tal, né? 18 tem isso, né? Mas então, gente, esses manuais aí é para mostrar exatamente que antes a gente já tinha manuais militares em Portugal, né? E depois aqui um do século XVIII, aí tem alguns que são manuscritos, né? Tá em verde ali, outros realmente foram publicados e isso está circulando. Então, provavelmente os manuais que o professor Vilauta encontrou, né? Sejam desses daqui, porque é antes de 1960, né? 1760, Condilip é 1763.
a documentação que o professor achou antes de 1760. Então, provavelmente seja alguns desses manuais. Só que tem um negócio muito interessante, que é o seguinte: quando a gente pega as capitanias litorâneas, né, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, e tal, vai descendo no sul, etc., ali você tem partes de artilharia, engenharia. Essas armas, elas são muito valorizadas. Então, você tem uma produção, em termos de manuais, para essas especialidades, né? E aí, por exemplo, quando você tem as capitanias que fazem fronteira com a América Espanhola, você tem mais uma hegemonia da infantaria, né, por causa dos embates. Então, lá as invasões litorâneas, precisam de engenharia e artilharia. Lá nas outras capitanias você tem a parte da infantaria e aí, consequentemente, os manuais. E em Minas Gerais, eu não tenho invasão territorial e não tenho invasão marítima, né? Então, ocorre uma especialização policial precoce, entendendo polícia como uma ordem estabelecida para tranquilidade dos serviços públicos, né? Segundo Brutot. Não é a instituição que a gente conhece hoje, né? E aí, quais os manuais, então, eles vêm? Qual é o tipo de treinamento que a gente tem? Qual a leitura que se tem aqui, né? Então, um pouco isso, esse dilema. Então, aqui há uma especificidade, há uma singularidade, indiscutivelmente. E aqui são os do século XVIII, e ali, a partir de 63, né, de 1762, o último, e ali, a partir de 63, tem o Conde Lick. Ali depois eu vou falar do uso do Conde Lick propriamente dito. Depois tem os discípulos aí, parece orientandos, né? Que vão seguindo as pegadas ali do mestre, né? Tem sua autonomia, é lógico, né? Mas sim. E aí esses ali, principalmente José Marques Cardoso, de 1785, ele vai comprando as ideias do Conde Lick, principalmente das bibliotecas militares e dessas práticas aí. Aqui temos então alguns manuais do Conde Lick, na verdade são os manuais mais técnicos do Conde Lick, que é de infantaria, de cavalaria, né, as ordens dos coronéis, tenentes coronéis, majores, e a memória do... Tem a canetinha. A canetinha. Então, aqui, gente, nós temos então os regulamentos, né, e eles vão circular. Aí eu olhei lá na internet, eles vendendo desse aqui, ó, por 950 dólares. Desse que é de 1763, né? Fetístico, tem um negócio. Mas dá pra até de comprar, né? Eu sou o pai todo mesmo, né? Anos e anos de estudo. Mas então, gente, esse é o Conde Lick, né? Não vou entrar muito nos detalhes dele, né? Sobre o que é, depois a gente trabalha, mas a ideia é essa, né? Ele foi contratado por Portugal, por indicação da Inglaterra, vem, traz essas informações, né? Estrutura do ponto de vista da disciplina e da tática, né? Aqui hoje, quem tiver interesse, nós temos já na Biblioteca Nacional, né, o que a gente ficou lá olhando, já tem todos esses aqui, você consegue baixar, né? Todos. Então tem alguns documentos em francês, e tem os manuais, propriamente dito, né? O atrelamento dele com esse despotismo esclarecido aí do Marquês de Pombal, é indiscutível, as reformas militares, a administração que vai chegar na América Portuguesa, né? A ideia aí, então, da valorização do treinamento, da disciplina e da tática, né? É muito importante. A ideia de saber ler e escrever que eu falei, as bibliotecas militares e as indicações dos livros, aqui nós temos os livros, são livros aí franceses, italianos, espanhóis, inclusive espanhóis. E ele diz, né, mesmo nesse momento de guerra, que, né, aqui, olha, você tem que conhecer, né, a produção dos seus inimigos, né, tá vendo? Dos seus vizinhos, etc. São algumas das referências que ele cita na construção dessa biblioteca militar. Coisa que eu estava falando com o professor Cláudio, né, essa ideia de livros militares permitidos. Olha, tem permitidos e proibidos, só que o que a gente encontra também é o quê? Os livros profanos, né? Os militares ali deveriam se abster de murmurações, de juntamentos e livros profanos. Então aqui já é o herdeiro aí, né, do legado do Conde Lick falando sobre essa questão dos livros militares permitidos. E aí ele diz que o padrão anglo-saxônico, né, o saxônico, é essa ideia mesmo de
prescrição, né? Ó, com esse, é um pouco, talvez seja isso. Legal também a gente perceber essa circulação. O português aqui, o Marquês Manuel da Silva, ele vai lá para o exército piemontês no século XVIII, logo após a reforma, e também cria lá essa prática da biblioteca militar. Então, estou atrás também das bibliotecas militares, né? Aqui existem algumas advertências, inclusive esse é o termo, advertência nas práticas de leitura, né? Em algo contemporâneo, do século XVIII, Coelho lá, da documentação, né? E ele fala exatamente o quê? Do risco que se tem do indivíduo perder a subordinação. Eu coloquei Corrigimento de Cavalaria de Minas, lembrando que Francisco Paulo Freire de Andrade, Inconfidente, né? O próprio Tiradentes e vários outros oficiais aí do Regimento de Cavalaria. Então, o professor Vilauta aqui relata os 12 títulos das obras, né? Escritas aí em francês e espanhol, que estava de posse aí do pai do tenente-coronel Francisco Paulo de Freire de Andrade, né? Governador de Bibliotecas e Práticas. Infelizmente não vai dar tempo, mas eu tenho uma narrativa muito interessante desse capitão escocês, Diogo Ferreira, que escreve as cartas, né, de Portugal. Aqui a gente consegue baixar na Biblioteca Nacional, em linhas gerais. Ele cita 4 casos, né, a gente vai disponibilizar, dizendo o seguinte: da recepção desses manuais, da estruturação, né, em Portugal, como que eles não tiveram o quê? A eficácia necessária ou esperada, né? Foram burlados aí as prescrições. Se do ponto de vista técnico e tático eles foram empregados, do ponto de vista da cultura ali do dia a dia, das relações, da disciplina, eles não tiveram eficácia, eficiência nesse sentido. Então, tecnicamente, taticamente, ok, em termos de estratégia também, mas do ponto de vista do cotidiano e das relações estabelecidas, houve uma vitória da representação dessa cultura militar ibérica católica. E aí o próprio general Bum também, né, quando o Marquês do Lavradio fala que o general Bum tratava as tropas com aspereza, né, falando de uma série de aspectos que não se enquadravam à realidade aqui da América Portuguesa, em termos dos treinamentos, do trânsito e das relações que se estabeleciam entre a oficialidade e os soldados, né? E ao fim ele vai dizer exatamente que ele vai narrar, né? Acho que tem outra documentação, não é dele, porque o Bum ele morre em 1700, com 75 anos, ele tem uma queda do cavalo e aí ele se converte, dizem, né? Manda uma carta lá dizendo que ele se converte ao catolicismo, que abandonou todas as heresias lá de Calvino, né? Então é um pouco isso, essa ideia, né, da vitória da representação aqui por meio desses documentos. Agora eu quero dar uma olhadinha aqui nas minas, né? Como que isso ocorreu, como se deu, né? Então é um pouco isso. E infelizmente os 2 casos que eu queria, o professor Vilauta que ia gostar, viu? A história de um tenente lá, professor Vilauta, que vai no convento, apronta, depois, nossa, daquele tipo, sabe? E aí depois ele é mandado lá para a fronteira da Espanha, conhece lá uma mulher casada e assassina o marido dela, a mulher e o cara junto, o tenente de cavalaria, e aí depois volta para Lisboa e a rainha chega e fala assim, ó, vai perdoar esse tenente e não vai falar nada dele. Quem falar dele está enrolado comigo, mais ou menos por aí, né? Mostrando exatamente a coisa que rolou, né? E vai por esse. Eu queria fazer a narrativa, mas infelizmente. Muito obrigado a todos. O tempo é cruel, até com a gente que queria escutar essa história. Mas então, depois nas perguntas você conta. Eu vou contar essa história, o professor Vilauta ia adorar. Bem, então agora eu vou passar a apresentação do Tiago Enes. Foi licenciado
bacharelado em 2006 e bacharel em 2007 em História pela Universidade Federal de Viçosa, mestre em 2010, doutor em 2017 em História Moderna pela Universidade Federal Fluminense. Ele atua como historiador com investigações sobre poder e administração, cultura e ideias, práticas e economias políticas nos impérios ibéricos de antigo regime, suas elites, instituições locais e seus modos de governar através das câmaras municipais. É integrante do grupo de pesquisa Corrupção e Poder no Mundo Ibérico, séculos XVI a XVIII, e tem atuado como professor de História, principalmente na Rede Federal de Educação Básica, profissional e superior, e também como pesquisador da área de História das Instituições e Empresas Públicas e Privadas, com temas relacionados à história empresarial, memória, história dos negócios, das empresas e dos empreendimentos e história econômica. Vou pedir para você, Thiago, também ler o título da sua apresentação. Tá bem? Muito boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar a organização do evento pela iniciativa. Acho que os temas todos que a gente está discutindo aqui durante a semana são de extrema relevância e agradecer a oportunidade de partilhar algumas ideias que eu tenho tanto no mestrado como agora no doutorado com vocês. Dizer que é um prazer estar dividindo a mesa com a professora Ana Paula. Não tive a oportunidade de conhecê-la anteriormente, mas sou um ávido leitor da produção historiográfica dela, acho de extrema relevância também, e acompanho muitos projetos que você vem desenvolvendo ao longo da sua carreira com o estimado professor da Universidade Federal Fluminense, que é o Rodrigo Mendes Monteiro. Também gostaria de parabenizar o professor Francis Albert Cota, que eu sempre li, utilizei muito seu trabalho para compreender um pouco mais sobre esse universo militar, porque com o meu objeto de pesquisa do mestrado, que foram os juízes da Almotacés, eu vou falar para vocês aqui brevemente sobre eles, 90%, todos militares, todos detentores de patentes militares que eram nomeados pelas câmaras municipais. E a princípio eu fiquei muito confuso, tentando entender por que a valorização da patente militar, né? E tentando entender também um pouco dessa hierarquia. Então, eu gostaria de parabenizar pelo seu trabalho, que eu acho que é fundamental para entender as milícias na capitania de Minas Gerais, e é realmente um tema muito que eu acho que ainda carece de muita investigação, né? A história militar ainda caminha, mas eu acho que o seu trabalho é de extrema relevância. O título da minha comunicação hoje é O Rei de Papel e um Governo Informal, Alcances e Limites da Cultura Escrita nas Franjas dos Impérios Ibéricos. E eu começo com uma frase que foi proferida pelo padre Antônio Vieira, lá pelos idos de 1655, que é até bastante conhecida. Que será daquelas regiões remotíssimas, onde o rei, as leis, onde a justiça, onde a verdade, onde a razão e onde até mesmo Deus parece estar longe? Então eu vou começar, vou pedir desculpas para ler, mas é mais para me ater ao tempo e também para eu conseguir estruturar as ideias. Com a divisão da escrita e da cultura erudita, a Idade Moderna assistiu à ereção de verdadeiras monarquias de papel. Discursos políticos, projetos de governo, relatórios administrativos circulavam por uma intrincada rede relacional que estava centrada numa intensa troca epistolar, unindo monarcas e suas diferentes possessões. Mas é o período filipino que é comumente apontado pela historiografia quando falamos em governar em grandes espaços. A opinião de John Eliot a esse respeito é paradigmática. Os funcionários da coroa nas Índias, dispondo teoricamente de plena liberdade nos grandes espaços abertos de um grande novo mundo, viram-se acorrentados por cadeias de papel ao governo central da Espanha. Pena, tinta e papel eram os instrumentos com que a coroa espanhola respondia aos inéditos desafios da distância implícitos na posse de um império de amplitude mundial.
Essa frase ela é muito interessante porque a gente pensa sempre que os funcionários régios estavam soltos nessa imensidão sertaneja, né, dos grandes impérios. Mas o John Eliot fala justamente o contrário. Ele diz que a troca epistolar acabava acorrentando estes funcionários porque eles tinham que relatar detalhadamente o cotidiano administrativo e remeter tudo o que acontecia para a Espanha, e o mesmo acontecia, obviamente, em Portugal. As particularidades da dinastia filipina em relação à escrita também foram sublinhadas por Fernando Bouza Álvares, aliás, historiador que é sempre muito citado quando se fala de cultura escrita. Para quem a eleição de um governo escrito foi característica tão denotada a ponto do rei Filipe II de Espanha receber a alcunha de rei papeleiro, ou mesmo de rei ausente, como muito bem destacou Ana Paula no título de seu livro. A partir de meados dos 600, a prática de relatar minuciosamente as decisões tomadas pelos membros do governo passou a ser recorrente e revelava, na verdade, uma estratégia da monarquia para contornar todos estes problemas causados pela vastidão imperial, que desaguava na presença débil de um rei afastado e, por vezes, faltoso, perigosamente faltoso. Dessa forma, estabelecer uma eficiente rede de comunicação regular, por meio das cartas, possibilitou que as instâncias administrativas e da justiça tivessem o seu aporte burocrático concretizado e os conflitos dirimidos em razão da sedimentação de um governo por escrito. À primeira vista, a centralidade do monarca e sua inelutável soberania poderia dar a crer numa hegemonia para administrar todo o império. Porém, essa hegemonia altamente centralizada parecia diluir-se quase por completo na medida em que a administração indireta e o sistema de representação transferia poderes a um vasto séquito de funcionários. E quando eu falo vasto, é vasto mesmo, porque esses funcionários eram aos montes, né? Existiam aos montes. E a corrente prática de atribuição de funções assumia feições ainda mais delineadas quando a gente cruza o oceano, ou seja, quando a gente passa a analisar a América. Desdobrando-se em graus descendentes, o poder parecia nascer no topo de uma espiral emanado das ordens do ocupante do trono, se estendendo até as câmaras municipais, bases da pirâmide administrativa, ou seja, o poder ele se fragmentava em mínimas parcelas até encontrar os ofícios ordinários e alcançar os mais vastos longínquos rincões perdidos nas entranhas sertanejas. Os grandes pilares da sociedade portuguesa nos quatro cantos do mundo foram as câmaras municipais. Assim como o cabildo espanhol, a township da Nova Inglaterra e o county das colônias britânicas do sul, do centro e do sul dos Estados Unidos, os senados das câmaras portuguesas tornaram-se subdivisões administrativas de máxima importância. E foram justamente alguns desses ofícios camarários, quase sempre vistos como menores, por vezes mesmo desprezados pelos investigadores, que acabaram, na minha humilde opinião, fabricando alguns nós no fio dessa extensa narrativa que era tecido lá em Lisboa, que era costurado em Lisboa. A título de exemplo, a gente tem a opinião de Capistrano de Abreu, que eu partilho com vocês. A cada vez me convenço mais de que João Francisco Lisboa falseou a história, dando-lhes uma importância que nunca possuíram as municipalidades. Só quando havia alvoroto, apareciam ligeiramente em feições semelhantes a que os castelhanos chamavam cabildo abierto. Fora isso, nomear anotações, aferir medidas, mandar consertar pontes, estradas e calçadas consumia-lhes todo o tempo. Ainda que para alguns o relevo e a importância dessas municipalidades fosse menor, estava a cargo, por exemplo, do juiz Almotacé, que eu quero partilhar com vocês aqui, e dos outros vários juízes municipais, funções de grande impacto na vida cotidiana, como, por exemplo, e o próprio Capistrano diz isso, zelar por construções e reformas diversas em seio citadino, incluindo casas de particulares, edifícios públicos, chafarizes e pontes, adequando as obras às normas. Também eram os juízes almotacés municipais os conclamados pelas câmaras
para garantir o abastecimento de água potável. E quando a gente fala de água numa cidade colonial, a gente sabe a importância que isso tem. Zelando pelas fontes públicas e regulando sua justa e equânime distribuição, mesmo em períodos de grave seca. Para trabalhar com um exemplo aqui da América, como o que se abateu sobre o Rio de Janeiro em pleno verão. Então, vocês imaginam um verão escaldante do Rio de Janeiro, a cidade praticamente sem chuvas, a população quase se levantou contra a situação toda, né, que vivia a cidade. E aí, as fontes e as bicas da cidade se transformaram em verdadeiros campos de batalha. Isso aconteceu, acho que na virada do século XVIII para o século XIX, é bastante conhecido dos historiadores esse episódio. Ou, por exemplo, em 1772, quando o Senado da Câmara de Mariana, aqui nas Minas Gerais, recebeu queixa de que, abre aspas, muitas negras, mulatos e negras que vão lavar roupas se vão de sujar aos chafarizes, fontes públicas dessa cidade, inundando águas, de sorte que os cavalos não podem beber, motivo porque mandamos que toda pessoa que for apontada lavando qualquer coisa nos ditos chafarizes e fontes públicas seja preso na cadeia dessa cidade, onde não serão soltos sem pagarem condenação de 2 oitavas de ouro. Ainda sob a alçada dos vigilantes juízes almotassés, residia outra tarefa de difícil equação, tendo em vista que os imigrantes que deitavam residência nas vilas e cidades da América, vindos do isolamento dos campos ou de diminutas aglomerações, também deixavam para trás uma economia de autossubsistência e um cotidiano muito rural. O simples fato dos municípios concentrarem um número maior de moradores do que áreas rurais fazia com que atividades cotidianas simples, anteriormente inócuas, se transformassem em questões seríssimas, em questões sanitárias seríssimas, além de acarretar problemas na distribuição de víveres e no acesso ao mercado de forma igualitária. E eu saliento que na Idade Moderna, até mesmo em princípios do século XIX, o mercado era regulado, existiam taxas muito bem vistoriadas pelas câmaras municipais, em que os próprios juízes almotassés se viam encarregados de regular essas taxas e garantir os pesos e as medidas para que todos usufruíssem dos mercados, uma vez que todos eram súditos do rei, não é verdade? Essas eram questões aparentemente pequenas, menores aos olhos dos historiadores do político, porque raramente os montes de lixos que se formavam nessas cidades eram uma coisa interessante para figurar lá nas cartas, ou mesmo no cotidiano administrativo, né, de como governava essas cidades. Mas que, se não fossem equacionadas pelos juízes camarários, incorreriam em grandes problemas urbanos, desaguando em seríssimas agitações sociais. Assim, a almotaçaria declarou uma verdadeira guerra aos moradores, e aí eu vou citar um exemplo muito corriqueiro, dos porcos soltos nas ruas ou mesmo dos outros animais, como, por exemplo, vacas e cavalos que ficavam nas vias públicas. Aparentemente porque muitas pessoas não associavam a presença e os costumes desses animais a causas de certas doenças, ainda muito apegados ao ritmo de vida no campo e muito distantes de um processo civilizatório europeu que os portugueses tentavam a todo custo impor na América. As câmaras tentavam alertar os moradores, advertindo que os porcos soltos que vagavam pelas ruas das cidades representavam enorme prejuízo por causarem a ruína em casas, fontes e a saúde. Em Catas Altas da Noruega, por exemplo, distrito mineiro de Ouro Preto, os almotassés estavam autorizados a multar os moradores em 1 oitava de ouro, dobrando-se o valor em casos de reincidência, além de proceder o abate dos animais. Ou seja, a própria Câmara ordenava o abate de certos animais que ficavam soltos nas cidades. A medida, um tanto drástica, adotada na localidade, até poderia parecer desmedida, mas os porcos soltos foram responsáveis lá em Catas Altas da Noruega por destruir as frágeis capelas da única capela que a população dispunha para rezar. Você imagina o tamanho desses porcos, né? Destruir uma capela inteira. Essas passagens, que parecem anedóticas aos nossos olhos contemporâneos, né? Quase engraçadas, viram um absurdo, somam-se à formulação de uma verdadeira política excrementícia gerida pela almotaçaria, que promulgou normas, encarregou-se de divulgá-las amplamente e de multar os moradores que ficavam obrigados
a alertar os transeuntes sempre que algum líquido fosse lançado do interior das residências para o espaço público. E aí eu partilho com vocês uma documentação que pra gente parece bastante engraçada, mas que naquela época não devia ter graça nenhuma. Quem lançar água nas ruas sem dizer água vai 3 vezes, se for de noite, pagará 50 réis e de dia 10 réis. E se tal água que de dia for fedorenta, pagará os ditos 50 réis e os que em tais penas incorreres serão os senhores da tal casa, sempre citados em pessoa e demandados. E se a dita água lançar de noite, o jurado que a tal água encoimar, ou seja, coima são as penas pecuniárias, né, que eram cobradas, será obrigado a catar a porta ou janela de onde vir que se lançou a tal água. Como vemos, essas razões sanitárias, além das razões sanitárias, as cidades estavam dotadas de um ordenamento jurídico que era bastante popular, sutil, amplamente conhecido e que visava evitar conflitos cotidianos. Ou seja, todas essas, apesar de estar escrito, né, era uma lei que era promulgada por várias câmaras municipais, as pessoas elas conheciam isso de uma forma, era uma lei, mas na verdade era uma lei que raramente ela era escrita. Em muitas câmaras a gente não vê esse tipo de lei afixada, ou seja, era de conhecimento geral, que as pessoas não deveriam sujar as ruas ou mesmo, né, lançar águas, aí, como a gente está vendo na documentação, mas que isso se parece muito com aquilo que o Antônio Manuel Espanha, num texto muito importante dele, chama de o direito dos rústicos, né, a fronteira do poder. Ou seja, na verdade ele está chamando a atenção de que existia um ordenamento jurídico, mas que esse ordenamento jurídico muitas vezes passava ao largo da própria escrita, da própria palavra, da própria, não da palavra, do próprio escrito, né? Desfazer tensões também constituía, e aí eu já encaminho para o final, outra atribuição dos almotacés que encarnavam uma espécie de juízo de mínimas causas, ou seja, eles eram os primeiros juízes dessas cidades, né? Todas as querelas, as brigas, chegavam primeiro nesses juízes. E aí eu cito, para terminar, um outro exemplo. Em 1749, Paulo de Souza, um morador da leal cidade de Mariana, nas Minas Gerais, abriu processo na justiça alegando ter em sua residência parede velha, de pau a pique, podre e prestes a cair no chão, escorada por 5 paus em vistas das chuvas. A parede avariada era fronteiriça ao terreno de Filipe da Costa, e o suplicante recorreu à justiça na esperança de obrigar seu vizinho a arcar com metade das despesas de uma nova construção. Processos como estes, corriqueiros, existiam simplesmente aos milhares nas câmaras municipais e durante muito tempo não chamaram a atenção dos pesquisadores, que, na minha opinião, mantiveram os seus olhos fixos à alta administração e voltados, basicamente, para as grandes decisões políticas. Ocorre que alguém deveria arbitrar esses episódios conflituosos, fazendo valer a lei que emanava das posturas e, em última instância, do próprio rei, e ficando ao Almotacé responsável por essa deliberação. Ou seja, eu achei processos variados, mas que eram processos, briga de vizinhos. Às vezes um vizinho reclamava, por exemplo, que o outro vizinho da parede do lado estava devassando a sua vida, e aí ele falava, olha, essa situação não pode continuar. Quem é que ia regular toda essa situação? Ou seja, eles iam à Câmara Municipal e a Câmara Municipal acionava o Almotacé. E o Almotacé, que no fim das contas, que tinha que resolver esses pequenos conflitos. Se este caso pode parecer fortuito, há que se considerar que os fatos somente chegaram até nós, e aí é uma coisa bem importante da gente pensar, porque não houve acordo entre as partes. Ou seja, essa briga de vizinhos aqui gerou uma discussão, o Almotacé compareceu na casa, tentou fazer um acordo, o acordo não foi feito e isso gerou um processo na justiça, e aí sim eu pude ver esse processo no arquivo. O Almotacé se viu compelido a acionar a instância superior. Na maioria dos casos, justamente por serem consideradas questões menores, comezinhas e sem grande importância, as querelas ajuizadas pelo baixo funcionalismo eram passíveis de sentenças verbais. O próprio texto das ordenações filipinas dizia que o Almotacé deveria, a todo custo, evitar processos na justiça, porque
porque os processos eram morosos, ou seja, o amotassé deveria comparecer à casa do suplicante e tentar resolver a questão da melhor forma possível, sem que isso incorresse no processo da justiça. Então, vocês imaginam quantos processos dessa vida cotidiana, né, dessa vida material, se perderam simplesmente porque não chegaram até nós. Ao fim e ao cabo, os amotassés e os outros vários oficiais das câmaras geriam a vida material. Eram o fiel da balança de inúmeras querelas e conflitos que ocorriam dioturnamente, inclusive para evitar apelações e agravos que gerassem processos morosos na justiça, numa terra onde o rei era quase como uma ideia, algo confuso, impreciso, disforme e longínquo. Assim, nos parece que as missivas e os vários discursos sobre a administração que circulavam por essa rede de informações que unia todo o reino, por vezes eram tardios, morosos, estavam quase sempre um passo atrás dos acontecimentos frente a essa enorme pluralidade de situações vividas, especialmente em relação à tutela daqueles mais pobres e isolados, para quem parecia existir uma outra forma de se fazer justiça, uma justiça pouco escrita, mas intensamente vivida. Só para terminar, eu gostaria de dizer que quando eu enviei essa comunicação para o Congresso, eu fiquei com medo, porque, inclusive, né, todos discutindo a cultura escrita, e eu vim justamente lançar uma ideia que era fazer o avesso, discutir até que ponto essa cultura escrita, né, tem validade, principalmente nessas regiões tão remotas, né, e com essas pessoas mais pobres. Por isso, eu gostaria de agradecer mais uma vez e convidá-los a refletir comigo, e aí a gente vai trocando ideia. Muito obrigado. Obrigada, Thiago, e também a mesa, que também nos coloca várias questões desafiadoras, e é para isso que também nós estamos aqui, não é para confirmar certezas, mas para fazer perguntas. Inclusive já havia outros trabalhos também. O debate é esse, então eu acho que a mesa foi totalmente adequada dentro do que nós, enfim, que a equipe que organizou, né, o evento planejou. Então, muito obrigada pela seriedade, pelo compromisso de vocês três nas suas pesquisas e nos resultados delas, né? Bom, vou abrir para as perguntas. Vamos fazer uma primeira rodada de questões. E vou controlar aqui um pouquinho o tempo, porque a gente tem até as 4, né, Zé? Bem, parabenizar a mesa, né? Tem sido muitos trabalhos interessantes. No caso, eu dirigi as minhas perguntas à Vanessa e ao Thiago. Né? Bem, Vanessa, eu achei interessante você trabalhar com devoção mercedária, que não é muito comum, né? Trabalho sobre irmandades mercedárias. E, bem, aí eu queria te fazer uma pergunta e associada a uma sugestão, né? Porque eu percebi, não registrei plenamente as datas, mas que no caso da Irmandade, se não me engano, de Ouro Preto, é a que você indica que tem uma especificidade, que ela tem um livro, entre os diversos livros, né, que você apresentou, o livro cerimonial de 1824, né, e também, posteriormente, não registrei 1858, sei lá, né, é isso? Os estatutos da Ordem Terceira. Bem, eu me lembrei que já há algum tempo eu andei lendo o trabalho do William de Souza Martins, né? Se você conhece, membros do Corpo Místico, né? O William até meu colega de levantamento, e ele, numa determinada passagem, se não me engano, acho que é no capítulo 3, mas eu posso estar chutando errado, ele faz referência ao fato de que uma irmandade que eu tenho quase certeza que é das Mercês, no Rio de Janeiro, solicita a sua transformação em uma ordem terceira, né? E aí ele vai argumentar justamente, vamos dizer assim, um desejo de subir na hierarquia aí das instituições em função de um papel que é atribuído geralmente de maior importância às ordens terceiras, né?
vou detalhar. Então, eu queria saber de você se você pode explicar essa singularidade aí na região de uma irmandade que depois apresenta estatutos de ordem terceira e se essa hipótese, no caso, se aplica, né? Que no caso lá aparece uma demanda pelos próprios agremiados. E para o Tiago, na verdade, eu vou fazer uma pergunta. Os almotacés sempre me interessam um pouco por conta deles também, muitas vezes, serem responsáveis, não só pela determinação de limpeza das ruas em ocasiões rituais, né, porque já trabalhei muito com Corpus Christi, né, e também por punição por conta pela não realização de determinadas definições. E eu me lembro que, trabalhando com os amotacés, sobretudo para Lisboa e Porto, me chamaram a atenção que geralmente eles são uma categoria que produz enobrecimento, né? Então eu queria saber se nessas regiões que você trabalhou, né, no caso aí nas Frângias, né, se a categoria tem o mesmo tipo de importância e de fato representa um degrau, vamos dizer assim, de acesso ao estatuto de cidadão, né, e de pertencimento, no caso. Então, alguém mais? Primeiramente, parabenizar as apresentações, mas, na verdade, vou me dirigir à Vanessa. É uma dúvida, assim, porque você colocou as 3 fotos dos livros, né, das impressões lá dos estatutos. O primeiro foi impresso em Lisboa, depois aqui na tipografia Patrícia, né, como as mais famosas nesse início do século XIX aqui em Minas, e depois eu vi o estatuto impresso em 1858, eu acho, e o que me chamou a atenção é que tinha livraria, acho que era mineira, eu não me lembro, e aí eu achei muito curioso, porque livraria geralmente eram os espaços que se organizavam livros ou se vendiam livros, e não se imprimiam esse tipo de material. E eu queria saber se você tem informações sobre essa livraria, quem eram os responsáveis, e assim, muito curioso, né? Nesse período, uma livraria imprimindo material impresso. Só tem mais informação. Muito obrigada. Tem uma pergunta aqui? Eu gostaria de elogiar a mesa, as 3 apresentações excelentes. E a coordenadora? Também a ótima coordenação, né? Gostaria de parabenizar o Francis pela brilhante apresentação. E eu tenho uma pergunta específica, na verdade é mais um comentário para o Tiago. Não sei se você sabe, mas nós temos nos arquivos aqui em Minas a documentação referente à guarda-moria das Minas nas primeiras décadas do século XVIII. E é uma documentação riquíssima e pouco explorada. E ela diz respeito aos conflitos que surgiam, né, durante a mineração, né, entre os mineiros, e a forma como esses conflitos eram resolvidos pela figura do guarda-mor. E o que é interessante é que não havia uma legislação específica para resolver essas demandas. Na verdade, tinha o regimento de 1702, só que as demandas ultrapassavam muito o âmbito, né, mais burocrático, formal desse regimento. De forma que, na prática, né, o guarda-mor lançava a mão do seu bom senso, da sua ideia de justiça, para resolver as querelas. E essa era uma exigência para a nomeação do guarda-mor. Ele tinha que ser uma pessoa mais velha, uma pessoa sensata, honrada e capaz de resolver conflitos. E aí eu fico pensando, Tiago, como essa justiça vivida, esse vivido, ele passava muito longe
do escrito, né? E a minha experiência de pesquisadora tem me mostrado que havia, de fato, um fosso entre a palavra da lei, a legislação, e aquilo que as pessoas viviam efetivamente, né? E para quem trabalha com a corrupção, a grande dificuldade é perceber isso, né? Não se pode avaliar as práticas do antigo regime através do texto escrito da lei, porque o texto escrito da lei era apenas mais uma referência em meio a tantas outras. Então, eu fico pensando, e eu gostaria de provocar nesse sentido, né, de que forma esses conflitos eram resolvidos, quais eram as referências, os critérios que não passavam pela cultura escrita. Eu queria também fazer um comentário, vou aproveitar já direto da Adriana, não sei se tem alguém mais que pediu a palavra, em relação a essa questão e perguntar também para a mesa, porque eu acho que essa mesa apontou uma série de questões sobre eficácia e a eficiência da escrita, né? É um pouco isso que tanto a Vanessa, ao dizer que, olha, mas tinha alguns escrivães que não sabiam escrever e isso depois começou a ter um problema porque precisava que eles soubessem, né? A leitura dos manuais não se cumpre, quer dizer, não, mas parece que eles não serviram para nada, né? Gastaram, imprimiram, chegaram até aqui, mas os próprios soldados não sabiam e tinham que aprender oralmente, né? Também o Tiago, então, explicitou bem essa questão, né? Portanto, eu penso que queria colocar para eles o que eles pensam a respeito dessa, né, de como a gente deve abordar num colóquio de cultura escrita a questão da eficácia da escrita nesses ambientes, nesses espaços ou de conflito, ou de disputa, ou de muita distância, né? Porque quando eu acho que a gente fala de rei ausente, de ausência da coroa, não quer dizer que tem um vazio, tem alguma coisa no lugar, né? E é sobre isso que eu acho que a gente tem que pensar. Não é que está vazio porque o rei está longe, mas algo se coloca nesse lugar e a gente precisa investigar o que é que está nesse lugar, né? Então, eu queria também provocar vocês três a pensarem um pouquinho sobre o que é que está no lugar dessa ausência de eficácia e de eficiência desse sistema. Sim, aí a gente... Boa noite. Eu vou ser uma pergunta para a gente aproveitar mais as respostas. A primeira pergunta que eu vou fazer para a Vanessa e para o Francis. Vanessa, no início da sua fala, você utilizou a definição do Blotor, dizendo que Irmandade é um conjunto de pessoas que se reúnem por conta de um compromisso para realizarem determinados exercícios espirituais. Eu queria te perguntar se nas suas pesquisas você tem se atentado quais são, se a documentação indica, quais são esses exercícios espirituais dos irmãos das Mercês. E você comentou também que tem poucos compromissos e estatutos apresentam pouco detalhamento dos rituais. Eu queria te perguntar se você imagina por que os livros de compromissos apresentam pouco detalhamento desses rituais. Tinha uma outra, mas aí eu vou passar para o Francis. Francis, eu queria te perguntar se na sua pesquisa você identifica quem são esses militares, principalmente aqueles de baixa patente, se tem africanos e descendentes de africanos nesses militares, ou seja lá de que patente que for, e se nos regulamentos que você trabalha indica ou limita ou obriga, ou se tem alguma referência a práticas religiosas desses militares, se eles podem ser devotos, se não podem, de quem eles devem ser devotos, se tem alguma coisa referente a costumes religiosos desses africanos dentro de uma lógica militar. Então, agora a gente vai fazer uma sessão de respostas e depois, se tiver mais questões, a gente abre novamente, tá bem? Então, Vanessa, Francis e Tiago. Então, primeiro sobre a questão da Ordem Terceira, eu conheço a obra do William, membros do Corpo Místico, utilizo sim.
E sabia desse caso, né? Há uma irmandade de Nossa Senhora das Mercês no Rio e no século XIX ela tenta alcançar um novo patamar de ordem terceira e, pelo que eu vi até então, parece que é negado o pedido. No caso de Minas Gerais, que é o que eu pesquiso, eu encontrei então uma grande adesão desse culto mercedário por parte dos crioulos, que é uma das coisas que eu tenho tratado, e que isso não foi comum para outras localidades, para outras capitanias, é uma especificidade mineira, e eu tenho tentado problematizar e pensar isso, por que isso e tudo, mas está em andamento. Então, uma das questões que eu chamo a atenção é essa, de como a religião mercedária ela possui uma ordem, os devotos crioulos eles começam a tentar subir na hierarquia associativa leiga e, desde a sua criação, já em meados do século XVIII, eles já tentam alçar os patamares de arquiconfraria e ordem terceira, mesmo sendo irmandades de pretos crioulos. No caso, a de Vila Rica e São João del Rio conseguem. Em Vila Rica, especificamente, que era o caso dos livros impressos, ela, já na década de 1760, ela consegue se tornar uma arquiconfraria e aí já consegue vários privilégios e benefícios dessa posição. E só no ano de 1837 que se oficializa a ordem terceira. Mas já desde viradas, desde a década de 1790, ela já começa a se representar como ordem terceira e muda os nomes dos cargos diretivos, já vai modificando a dinâmica dela, dá para ver nos livros de termos, de atos de reuniões, já dá para ver essa mudança. Mesmo que esse compromisso do Estatuto de Ordem seja de 1858, né? No caso de Ouro Preto, de Vila Rica, era uma irmandade apenas que surge na freguesia de Antônio Dias e depois, por conflitos internos, ela se divide em duas irmandades, que as duas vão tentar subir nessa hierarquia e se transformar em arquiconfraria, depois a ordem terceira, e elas conseguem. E depois tem várias cartas e termos mostrando que outras irmandades de outras localidades vão tentar se agregar a elas, ou por meio de agregações mesmo, ou de presídios, e todas vão ter essa demanda de se transformar uma confraria, uma ordem terceira, né? Essas informações vão circulando e elas vão todas requerendo, né, por ter mudanças significativas nessa hierarquia social. E são irmandades que eu tenho encontrado que elas estão investindo numa representação pública, política mais intensa, solicitando até por requerimentos presença no Arquivo Histórico Ultramarino, que elas vão requerer benefícios diversos, como libertação de membros escravos, várias vezes como a questão militar também, depois eu até quero tirar algumas dúvidas, reconhecimento e oficialização de tropas militares, de crioulos, tudo, e elas vão ter já essa agência de busca de vários benefícios e privilégios dessa hierarquia. No caso, sobre a livraria, então eu não tenho essa informação, não cheguei a verificar isso ainda, mas é isso mesmo que você falou, né? O primeiro era de Lisboa, de 1758, o segundo de 1824 e o terceiro de 1858, e esses dois últimos de Ouro Preto. E no caso, não tem ainda maiores informações, mas estava como livraria mineira, na rua Tiradentes, em Ouro Preto. Mas vou procurar saber, achei interessante. Todas essas discussões, essas possibilidades que eu tenho que apontar aqui são novidades para mim. Assim, eu vou pensar ir também por esse caminho para pensar todas as potencialidades, mas até então ainda não desenvolvi muita coisa nessa temática. Sobre a eficácia ou não, né, da escrita e pensar essa questão da norma, da teoria, da prática.
eu achei interessante isso mesmo, porque desde que eu comecei a pesquisa com as Irmandades, em todo lugar alguém me perguntava, né? Mas o compromisso ele vai te mostrar essa dinâmica, vai te mostrar o que realmente acontecia, e eu sempre ficava com isso na cabeça. Aí primeiro eu tentei problematizar esse compromisso para pensar essas normas, essas diretrizes, que elas são feitas geralmente um tempo depois da fundação da Irmandade. Então elas já têm uma dinâmica, então eles já começam a mostrar isso nos próprios escritos. E quando você vai vendo segundas, terceiras versões, aí você consegue ver mais ainda as transformações e tudo, mas dá para ver claramente que do compromisso são normas, são diretrizes, com uma intenção de organizar mesmo, de dar um ordenamento. E os outros documentos, principalmente os termos de reunião, por exemplo, já mostram esse compromisso na dinâmica mesmo. A gente consegue ver várias questões e eles sempre remetem ao compromisso para falar o que está sendo aplicado ou não. E é interessante ver isso na prática. Mas é uma possibilidade de analisar, mas acaba que várias vezes, igual muitos compromissos mostram, por exemplo, às vezes restrições de entrada para determinados grupos, de determinadas qualidades sociais, e na prática isso não acontecia, né? Às vezes, quando você vai fazer um levantamento dos livros de entrada, tem membros de todas as qualidades, condições, mesmo que alguns compromissos sejam mais restritivos, né? Entre muitas coisas, é possível verificar essa questão de uma norma pré-estabelecida e aplicabilidade ou não, mas ao mesmo tempo pensar o compromisso, que ele dá para ver algumas transformações e alguns conflitos. Por fim, o Ariel, né? Então, sobre esses exercícios espirituais e os rituais, eu percebo que nas Irmandades das Mercês, algumas questões rituais e tudo que a gente às vezes encontra nas Irmandades do Rosário, elas não estão expostas, né? nas Irmandades das Mercês. São poucos os livros de compromisso que eles dão uma descrição de como seria um ritual, como seria, por exemplo, uma procissão, de dar um detalhamento mesmo na prática. Alguns só falam assim, quando deve ser feito, quando deve ser a reunião para ser pensado. Às vezes, alguns são muito pouco detalhados. Outros não, outros vezes já falam assim, quem deve vir primeiro, qual é a ordem. Aí dá uma dinâmica muito maior de como seria esse ritual, né? No caso, os exercícios espirituais, eu vejo, no caso, por exemplo, jubileus próprios da Irmandade das Mercês, alguns comentam, outros não. Questões das missas, a grande importância da questão da morte, dos sufrágios. Mas eu sempre verifico muito essa grande aproximação com princípios cristãos e, por exemplo, no caso de reis e rainhas, essa questão, outros rituais que a gente vê nas Irmandades do Rosário não tem, nas Mercês não tem, né? Então, talvez esses rituais que você está perguntando, tentando ver alguma, no caso, por ser Irmandade de Pretos Crioulos, né? Isso eu não vejo. Eu vejo ela seguindo à risca princípios católicos e pensando em exercícios espirituais, mesmo, quais são as funções do capelão, o que ele tem que fazer, quais são as obrigações dos irmãos, o que eles têm que fazer. É mais isso, é sempre bem certinho, né? Aí também tentar enxergar a partir de outros documentos, entender melhor esses rituais. Né? Obrigada pelas perguntas. Pergunta da professora, né? Eficiência e eficácia da escrita. Eu percebo assim, essas reapropriações locais, elas também se aplicam, né? Já trabalhando em historiografia, elas se aplicam ao universo militar. Essas resistências iniciais, aí tem um processo de negociação, aí tem uma acomodação, né? E aí tem aquela não é a transposição pura e simplesmente, há uma adequação ali à realidade local, sabe? No universo militar também a gente percebe muito isso. E aí é aquela coisa que muitas vezes também fica no papel e na prática há essa negociação. Por exemplo, o regulamento Contilip, os artigos de guerra, no início do século XX, é que eles vão ser retirados da legislação penal militar. Olha só, de 1763
até 1907, eu acho que é a reforma militar, 1907, ele permaneceu. Aí, muitas coisas que, por exemplo, eram retiradas da lei, né, propriamente dito, fazia parte do cotidiano, continuavam no cotidiano do universo militar, né, dos quartéis. Então, e outra coisa que eu percebo também é que eles usavam a própria cultura e a legislação jurídicas, né, do ponto de vista penal militar, anterior para esse embate, né, em termos de negociação. Então, eles contrapunham, né, com esse intuito aí de negociar. E uma outra estratégia também, eles procuravam descredenciar essas figuras, né, principalmente pela matriz religiosa. A matriz religiosa ela foi muito recorrente. Passaram, eles são protestantes, né, e aí saber esse descredenciamento por essa via. E aí, assim, eu percebo que no Rio de Janeiro tem uma outra questão, que é a ideia do vice-rei, que eu parto de uma premissa do sistema militar corporativo, bebendo Antônio Manuel Espanha, que você tem também toda aquela ideia da teoria neotomista, né, do poder da sociedade, ideia de cabeça e corpo, membros. E aqui o representante, a cabeça, né, do rei aqui na América Portuguesa é o vice-rei, que é um capitão-general de mar e terra. E o tenente-general que foi discípulo do Conde Lippe, ele vem e quer tomar o lugar do vice-rei. E aí então começam esses confrontos todos dentro dessa perspectiva, porque ele quer comandar todas as tropas, não só as regulares, mas ele quer comandar as auxiliares e as ordenanças. Aí o vice-rei fala assim, olha, aqui tem um conflito de poder aqui, seu lugar não é bem esse. E aí você tem esses embates aí dentro dessa lógica, né, que sai do escrito propriamente dito, como a senhora bem colocou. Só que tem algumas outras suspeitas. No caso de Minas Gerais, por uma série de fatores, a questão da honra, da distinção e etc., esses regulamentos aqui, eles têm uma outra recepção. Principalmente porque aqui a gente tem muitos regimentos auxiliares de cavalaria. E esses regimentos de cavalaria, eles pressupunham essa nobreza. Todos queriam, né, ser nobres. E aí também há muitos terços de homens pardos e pretos libertos. Então a hierarquização aqui das Minas, nesse sentido, em termos de universo militar, potencializa um resultado mais bem sucedido em Minas do que, por exemplo, no Rio e lá na Guerra do Sul, sabe? É uma coisa que eu estou coletando as informações por causa de Minas, eu acho que eu vou ter algumas surpresas nesse sentido, né? E aí, você perguntou ainda da eficácia que a professora falou e um pouco, né, que você perguntou. O sargento-mor, ele é o grande responsável pela instrução, né? E ele é pago pelas câmaras. As câmaras que pagam o sargento-mor. E o sargento-mor, muitas vezes, ele se coloca até superior a um coronel, a um tenente-coronel. Isso gera um atrito danado. Mas o quê? O lugar dele é o lugar da capacitação, do treinamento, da disciplina militar. Então, é uma outra figura que agora eu estou estudando, mas estou pegando os sargentos-mores, que hoje são os majores, né? Eu comecei minha pesquisa estudando sargento. Quando teve aquela revolta em 1927, com José Murilo de Carvalho, eu era sargento na época. Aí agora eu sou major, estou estudando os majores. Muito massa, né? Então por isso que eu falei esse negócio de misturar o objeto como... Mas já estou saindo também, está tranquilo, já cumpri a missão. Mas então, olha só, foi questão da aula mesmo e corri para a galera. Então, olha lá, negros e mestiços, eles estavam nas irmandades. E aí a gente consegue ver também, no hall de confessado São José del Rei, professor Douglas, tem lá tudo. Né? Eu trabalhei um pouco essa documentação do pós-doc com o professor Eduardo, saiu até um livrinho que chama Negros e Mestiços nas Milícias da América Portuguesa. E aí, lá é inclusive uma das exigências para a promoção desses cargos. O cara de alferes a tenente, capitão, tinha capitães negros, né, pardos e tal. Era se inserir efetivamente na perspectiva religiosa, nas irmandades, nessas coisas todas, sabe? Então aí tem alguns dados, depois a gente dialoga. E outra coisa importante é a figura do capelão militar.
o capelão militar, capitão e capetão, né? Pontivista define o objeto. Mas olha só, então o capelão